No vídeo de hoje eu vou mostrar como controlar 4 motores DC, esses motores típicos aí de carrinhos de controle remoto, e vamos utilizar um microcontrolador RP2040 nessa placa aqui da Raspberry Pi Pico, da Fundação Raspberry Pi. E bom, eu já mostrei para vocês essa placa de controle na aula passada, então eu vou deixar o card aí em cima, você pode acessar. E eu também, nessa aula, vou explicar o hardware dessa placa, tá bom? Aí no decorrer do vídeo, tá? Pode ficar tranquilo. Para essa aula, eu fiz uma lógica um pouco diferente da anterior. É o seguinte, estes 4 motores funcionarão em dupla, em um conjunto. Então, este botão aqui liga e desliga estes 2 motores. Este outro botão liga e desliga estes 2 aqui. Então, tenho essa dupla aqui, então, conjunto 1, conjunto 2, tá bom? Este botão, vou fazer o controle de velocidade. Então, eu tenho, trafegando aqui por este cabo, o PWM, e esse botão eu altero o valor de Duty Cycle, tá bom? Controlando assim a velocidade dos conjuntos aqui de motores. Então, vamos lá, vamos começar já a demonstração. Vou incrementar aqui um pouco o Duty Cycle. Depois que eu mantive pressionado aqui, eu incrementei o Duty Cycle. Agora, é só eu clicar aqui e eu vou ligar o conjunto ali. Tá vendo? Posso pressionar novamente e o motor é desligado. Posso fazer no outro. Olha lá, motor rodando. Vou aumentar a velocidade até o máximo, mantendo pressionado nesse botão. Então, está aumentando a velocidade. E agora o LED da placa Raspberry Pi Pico ligou. Isso significa que eu estou no Duty Cycle máximo. Então eu já estou aí na velocidade máxima desse motor. Vamos ligar o outro. Olha lá, então funcionando também. E agora vamos deixar uma velocidade menor. Mantenho pressionado, desligou. A cada 1 segundo mais ou menos eu faço o incremento do Duty Cycle. Então, pronto, tá vendo? Motor rodando bem devagar, consigo parar aqui na mão para demonstrar. Tá vendo? E um controle individual aqui, podendo ligar e desligar tranquilamente. Viu só que bacana? Muito simples. Essa placa ficou bem compacta. Ela apenas é 4 transistores em canais aqui diferentes. E eu estou utilizando 2 alimentações. Então, aqui eu tenho alimentação só dos motores, que é de 12 volts. E nesse pino é alimentação de 5 volts da placa Raspberry Pi Pico. O maior consumo de corrente vem dos 12 volts e o menor aí só a parte lógica, 5 volts, alimentando a placa de controle. Dessa forma, eu não tenho problemas de ruídos, porque também eu coloquei uma boa filtragem aqui na placa. Então eu tenho diodos de roda livre e capacitores. Consegue filtrar bastante os ruídos gerados pelas cargas indutivas, que são aqui estes motores de hoje. Mais uma demonstração, desligando individualmente. Então imagina que isso seria um carrinho de controle remoto. Então tração dianteira e traseira, por exemplo, tá? Por enquanto, pessoal, o motor só vai girar para um sentido. Então aqui é literalmente um driver só para ligar os motores e controlar a velocidade. Eu ainda não fiz nada para controlar aí o sentido de giro dos motores e também a velocidade. Quem sabe nas próximas aulas eu crio um tutorial para isso, tá bom? Vou ligar aqui, aumentar o Duty Cycle. Perceba que o LED ali aumenta de brilho. Olha lá.
E aí chegou na velocidade máxima os dois, podendo também desligar aqui, ó. Tá? Muito bom, muito simples, prático. Para essa aula já está bom. Eu vou mostrar para vocês agora no computador como foi feito este circuito aqui, tá? Eu já passei na aula passada, mas agora eu vou explicar novamente para ficar bem claro. Então aqui é o hardware dessa placa, desse controlador, utilizando o chip 122. Então é um driver utilizando o transistor Darlington. Olha lá. Então é esse circuitinho aqui, muito simples, tá? Então eu tenho aqui alimentação de 12 volts, vinda de um borne externo. Aí o chip 122, resistor de base, um resistor de pull down aqui, que eu coloco por preferência minha mesmo, para manter um nível 0 aqui. Quando eu não tiver sinal do microcontrolador. Diodo de roda livre, utilizei um N4007, daí capacitor de 100 nano típico. Na prática, coloquei um outro de 10 nano, aqui está 100, tá? Mas não é, é de 10 nano. Um LED, só para indicar que o canal está ligado, né? E também a luminosidade quando eu aplico um PWM. Aí o que eu fiz? Conectei um terminal aqui, ó, esse MA seria o motor A. Então, está neste borne aqui, ó. Em power aqui do lado, ó, power é 12 volts direto. E MA é o outro terminal do motor, então um terminal para o power e o outro terminal aqui no transistor, né? No coletor do transistor, que está ligado nesse borne. Aí eu posso conectar 4 motores aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daria aí 8 fios com estes bornes triplos aqui. Para os outros canais eu apenas copiei, né? Então, ó, pause o vídeo aí, tira um print e fique à vontade, pode copiar esse circuito de boa para você desenvolver os seus projetos. Aqui o borne de alimentação, entra 12 volts aqui. Muito bom colocar um capacitor de 470 microfarads aqui na alimentação. É muito bom. Na prática eu não coloquei porque eu não tinha, mas melhora a filtragem. Os 5 pinos, tá? Que vão para o GPIO do microcontrolador. Esse aqui, lembra que eu falei, é o ground. Então, ó, GPIO 4321, né? Seria aqui saídas dele, do microcontrolador. Raspberry Pi Pico, sei lá, pode colocar aí uma outra placa de desenvolvimento, tipo um Arduino. Essas placas aí, STM, tá? Então aqui são onde a gente vai ligar o pino do microcontrolador e esse aqui o ground também que é vindo do microcontrolador. Assim teremos grounds, né, que negativos iguais, negativos que serão únicos, tá bom? É isso aí, essa daqui é a placa de controle, 4 canais, chip 122, circuito bem bacana e muito útil. Esse daqui é o fotolito, quando eu fabriquei a placa. Aqui no ground, eu me preocupei em manter esta espiral aqui, para ter uma resistência elevada aqui, e não ter problemas de ruídos. Então é um fio fino, aqui, né, uma trilha fina, então consequentemente eu vou ter uma resistência maior aqui. Também fiz esse zigue-zague para aumentar ainda mais a resistência, interligando aqui no ground de 12 volts, que passa a maior corrente do circuito. Dessa forma eu evito um pouco também de ruídos, tá?
Esse daqui é um arquivo que eu gero quando eu faço a montagem para, de fato, montar a placa aqui, né, na prática. Digo, a placa do microcontrolador não sofrer com ruídos, interferências, porque tem estes diodos aqui de roda livre e também os capacitores, tá? Então não se esqueça, sempre utilize isso, tá bom? Senão, sua placa microcontrolada vai ficar muito doida aí e os comandos não vão funcionar corretamente. Eu uso essa imagem quando eu vou montar os meus projetos, tá? Começando pelas importações clássicas aí das bibliotecas do MicroPython. Então, PWM, timer, para utilizar interrupções. Sim, usei interrupções aqui. PIN, então controle de GPIO. E a gente importa tudo isso daqui da principal machine, beleza? E o time aqui, que é o controle de delay, que a gente utiliza em vários projetos com microcontroladores. Essas são as importações de bibliotecas externas. Daí criei, logo aqui embaixo, na linha 4, algumas variáveis para auxílio. Então, status 1, status 2 é uma variável do tipo booleana. Então, já defini um valor falso para ela. Recebe falso ou verdadeiro, tá bom? Duas variáveis aqui, flag, que sinaliza o controle para mim dos botões, quando eu clico aqui. E Duty Cycle, né? Duty, que recebe, então, o valor de Duty Cycle. São do tipo inteiro, tá bom? E aqui, ó, foi configurado os 4 sinais PWM na base dos transistores. Então, T1, T2, T3 e T4. Então, é assim, ó, que a gente seleciona PWM, coloca o pin de PIO, frequência de 1000 Hz, então 1 kHz, e já seta o valor inicial, que é 0. Tá? Lembrando, aqui é um Duty Cycle no software, a gente trata como um Duty Cycle de 16 bits. Tá? Então ele vai aí de 0 até 65.535, ó, como você pode ver aqui. Pronto, selecionei então a configuração inicial de PWM. LED, então é o pino 25, esse pino nada mais é do que o GPIO 25, e ele comporta o LED aqui na própria placa Raspberry Pi Pico. O LED verde que fica aqui. E você seleciona uma saída no MicroPython assim. Coloca um nome para o seu objeto, seleciona o GPIO, pin.output, saída, e já coloca o valor aqui. Então, o valor inicial desligado. Aí defino os botões, então, botão 1, 2 e 3. 1, 2, 3 aqui. GPIO.input e pull-up interno. Pronto. Agora, logo aqui embaixo, eu tenho as interrupções por timer. Tá? Ó, as interrupções aqui funcionam dessa forma. Você vem, cria os objetos de sua preferência, então timer 1, timer 2, e atribui ao objeto toda a função de timer. Olha aqui, tá vendo? Entre parênteses aqui, um método, né, função em MicroPython. E pronto, começar a tratar aqui. Então timer.init, seleciona o modo, então timer periódico, então a cada 20 milissegundos chama a função int timer. E o mesmo para de baixo, já está ligado ao ponto init, você já liga assim e também já configura. A cada 30 milissegundos eu chamo a outra função, que é int timer 2. Então, ó, int timer 1 a cada 20 milissegundos e int timer 2 a cada 30 milissegundos. Dessa forma eu posso deixar o while true livre para processar qualquer outra informação. Eu deixei o while true apenas com uma função muito simples, que é fazer a verificação do Duty Cycle, se ele for maior ou igual a 62.000. Então eu ligo o LED verde,
LED configurado aqui na placa do Raspberry Pi Pico. Caso contrário, desliga o LED, né? Vai se manter desligado. Eu coloco um delay microtime de 5 milissegundos. Vindo aqui em cima, faço uma verificação. Se o Duty Cycle for maior que o valor máximo, ele retorna para zero. Esse controle aqui é necessário porque quando chega no máximo ele volta a zero, tá? Aqui, se eu pressionar o botão B1, flag aciono para 1. Quando eu soltar, então o botão vai para 1 e a flag será 1. Dessa forma eu inverto o estado de status 1, que é estes dois caras aqui, ó, estes dois transistores. Inverto o estado, lembra que era falso? Aí ele vai para verdadeiro. Aí limpo a flag e printo o valor aqui. Você pode ver aqui embaixo, quando eu clico o botão, ó, bem aqui embaixo, ó, true, falso, true e falso. O mesmo para o botão 2. Então, pressionando novamente, soltando, mudou o estado para falso. Então assim é muito bom, muito útil de executar as funções, sem problemas de bouncing, ruídos nos botões, de boa. E o botão 3 é o seguinte: se eu manter pressionado, eu vou incrementando a variável flag em mais 3. Quando ela chegar em 150, for maior ou igual a 150, vai ter passado 1 segundo, tá? Aí eu limpo a flag para iniciar uma nova contagem e Duty Cycle é incrementado no valor dele mais 5.200. Então, ó, vou manter pressionado aqui, você vai ver. Ó, aqui embaixo, ó, 5.200, 10.400, 15.600, assim até chegar no valor máximo. Está em 41.600 agora. Ó, eu posso ligar aqui, acionar as saídas, ó. Vamos manter aqui pressionado para aumentar o Duty Cycle. Olha aqui. Chegou maior que 62.000, ó lá. Ligou o LED aqui. Mantenho pressionado novamente. Subiu o valor aqui. E desligou tudo. Ele já zerou o Duty Cycle para iniciar uma nova contagem. Se eu mantiver pressionado, ó, 5.200. Por esse cara aqui, eu aumento a velocidade dos motores, como você viu na prática. Nesse Int Timer 2, então, outra interrupção que eu utilizo apenas para verificar os status. Então, status 1, 2 e o valor aqui do Duty Cycle, aplicando nos transistores. Estes dois transistores, T1, T2. Então, quando for falso, mantenho o PWM desligado aqui, ó. Ele fica em 0, tá? E quando for verdadeiro, ele aceita aqui, né? Atribui o valor da variável Dutch. E o mesmo para status 2. Então, assim que eu consigo ligar, ó, e desligar o motor, tá? Invertendo essa variável status e fazendo a verificação nela nessa outra interrupção. Pause o vídeo para você aprender, tá bom? Faça aí alguns exemplos, saia copiando, mas aplique na prática, que é só assim que você vai aprender de verdade, beleza? É isso aí, até a próxima aula!